Hoje nós vamos pensar um pouco sobre as oportunidades de um isolado. As oportunidades de um isolado. Para isso eu queria convidá-los a fazermos uma leitura bíblica. Lá em Filipenses 1, nós vamos ler dessa vez do versículo 12 até o versículo de número 18. Filipenses 1, do versículo 12 até o versículo de número 18. Vamos pensar um pouco sobre as oportunidades que o apóstolo Paulo teve no seu isolamento em Roma. O texto diz assim: quero, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Esses o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro, sim, sempre me alegrarei. É com base nesse texto que nós iremos pensar um pouco sobre as oportunidades que o apóstolo Paulo teve no seu isolamento. Quando nós olhamos de uma maneira geral para a mensagem da carta aos Filipenses, existem duas coisas que chamam a nossa atenção logo de início. Primeiro, Paulo estava numa situação muito semelhante à nossa. Paulo estava isolado. Como eu falei para vocês na última mensagem, ele não estava isolado por causa de um vírus contagioso, ele estava isolado por causa de um evangelho contagioso. Ele estava isolado porque ele pregou o evangelho, ele anunciou a salvação e pessoas perseguiram ele, pessoas odiaram ele, pessoas prenderam ele de uma maneira totalmente injusta, de uma maneira totalmente errada. Então ele estava numa situação muito semelhante à nossa, isolado numa casinha lá em Roma, sem ter aquela mesma liberdade que ele tinha antes de sair de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho. Ele estava no seu isolamento, e isso de uma maneira forçada. Outra coisa que chama a nossa atenção para a relevância da mensagem da carta aos Filipenses para a nossa situação atual é que Paulo estava procurando o que nós procuramos. Paulo estava procurando, ao escrever essa carta, uma alegria inabalável. Você não precisa se esforçar muito, você não precisa ler várias vezes a carta aos Filipenses, você não precisa ler vários comentários bíblicos e meditar horas a fio para entender que o principal assunto de Paulo nessa carta é o assunto da alegria. Ele deseja comunicar ao nosso coração que tipo de alegria Deus traz quando nós servimos a Ele. Ele deseja comunicar ao nosso coração a alegria da vida cristã, o fato de que a vida cristã não é uma vida de tristeza, infelicidade, amargura e penosa, não. A vida cristã é uma vida de alegria, e uma alegria que é inabalável. Mesmo estando naquela situação tão difícil, Paulo escreve uma carta cujo tema central é a alegria. Uma alegria que não depende de situações boas, uma alegria que não depende de circunstâncias favoráveis, uma alegria que permanece no coração daquele que está servindo a Jesus com fidelidade e com integridade. Então eu penso que essas duas coisas chamam a nossa atenção para a relevância, a atualidade da mensagem, da carta de Paulo aos Filipenses. Ele estava isolado como nós estamos e ele estava também procurando o que nós estamos procurando. Uma alegria que possa acompanhar o nosso coração, inclusive nos momentos mais sombrios e difíceis que nós atravessamos em nossa vida. Mas essa alegria sobre a qual Paulo escreve aqui não é apenas uma alegria a ser sentida, mas também uma alegria a ser transmitida, uma alegria que ele deseja transmitir para o coração da igreja de Filipos e o coração de cada pessoa que posteriormente iria ler essa carta aos Filipenses. Paulo não deseja apenas desfrutar dessa alegria de uma maneira unilateral, egoísta, isolada, privada, só para ele, ensimesmada. Não, Paulo deseja compartilhar essa alegria. Ele deseja trazer para os outros a alegria que ele mesmo carrega no seu coração, a alegria essa que ele recebe do Senhor Jesus Cristo. E é por causa desse desejo que Paulo tem de transmitir a alegria do Evangelho que surge a primeira oportunidade que Paulo encontra no seu isolamento. A primeira coisa que eu queria destacar com vocês aqui nesse texto
em Filipenses 1, do 12 ao 13, os primeiros versículos que a gente leu, é que no isolamento, Paulo teve a oportunidade de evangelizar. Mesmo estando isolado, limitado materialmente, geograficamente, fisicamente, Paulo encontrou uma brecha, uma oportunidade de evangelizar, de pregar a boa nova. É bem verdade que nem todo mundo entendia essa oportunidade. Por exemplo, a igreja de Filipos, quando soube da situação do apóstolo Paulo, ficou extremamente preocupada com o que iria acontecer com o apóstolo. Eles ficaram preocupados com o apóstolo Paulo. A gente viu aqui na mensagem passada, nos primeiros 10, 11 versículos, que havia um amor muito intenso da igreja de Filipenses, de Filipos, pela vida do apóstolo Paulo, um amor mútuo. Paulo amava a igreja como rebanho, a igreja amava Paulo como um pastor, um amor realmente intenso entre eles. E isso gerava preocupação um pelo outro. Quando a igreja de Filipos soube que Paulo estava preso, eles começaram a se perguntar: o que vai acontecer com o apóstolo Paulo? Será que ele vai continuar muito tempo preso? Será que ele vai ser solto logo logo? Será que ele vai perder a vida nesse processo? Será que estão cuidando bem dele lá? Será que estão alimentando bem ele lá? Será que ele está sendo torturado por lá? Havia essa preocupação sincera dos filipenses pela vida do apóstolo Paulo. E é por isso que Paulo ele começa aqui no versículo 12, conscientizando aqueles irmãos que, na verdade, aquela prisão não era uma tragédia definitiva, mas era uma oportunidade, uma ponte construída por Deus para que ele pregasse o evangelho a lugares totalmente improváveis. Ele diz aqui no versículo 12: quero, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do evangelho. Essa é a explicação de Paulo. Eu sei que vocês estão preocupados comigo, disse o apóstolo Paulo, mas eu quero que vocês saibam que essa prisão, na verdade, é uma providência de Deus, uma estranha providência, é claro, para que o evangelho chegue a lugares que até então não tinha chegado. Eu quero que vocês saibam que, apesar de eu estar preso, a palavra de Deus está livre. Apesar de eu estar isolado, Deus está livre, Ele continua agindo, o evangelho continua avançando. E essa é a alegria do apóstolo Paulo, essa é a explicação que ele traz para a preocupação dos filipenses. Não achem que essa prisão, esse isolamento é uma tragédia definitiva, porque essa prisão, esse isolamento é um meio que Deus está usando para avançar o evangelho. É assim que Paulo explica a sua situação para aliviar o coração daqueles irmãos em Filipos. E ele diz que o evangelho estava avançando em duas frentes. No versículo número 13 ele diz: de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Ele faz referência a dois grupos de pessoas aqui. Primeiro, os soldados romanos. Como Paulo estava preso, constantemente havia um soldado com o apóstolo Paulo que estava guardando ele para que ele não escapasse, para que ele não fugisse, nem fosse libertado por nenhum tipo de pessoa que fosse lá invadir aquela prisão. Então havia 24 horas ali um soldado algemado ao apóstolo Paulo, de 6 em 6 horas havia um revezamento, quer dizer que durante o dia Paulo tinha 4 soldados cuidando dele, num período de 2 anos, e Paulo estava usando aquela oportunidade de ficar 24 horas com aqueles soldados para pregar o evangelho, para anunciar a boa nova. Os soldados romanos, tão frios, cruéis e maldosos, estavam vendo a beleza, a doçura do evangelho, a formosura do evangelho através da vida, do caráter e da mensagem do apóstolo Paulo. Aqueles soldados começam a enxergar a beleza de Cristo brilhando através do caráter de Paulo. Olha, nós temos um prisioneiro aí que é muito especial. A maneira como ele recebe os irmãos, a maneira como ele dita as suas cartas, a maneira como ele se dirige a nós, a maneira como ele foi preso de uma forma injusta, a beleza que esse prisioneiro chamado Paulo tem é incrível. E isso não vem dele mesmo, vem de um mestre que ele professa servir chamado Jesus, que morreu num lugarzinho lá na Palestina e que ressuscitou ao 3º dia, segundo ele. Então esses soldados romanos estavam tendo agora contato com o evangelho e essa oportunidade foi criada por causa do isolamento de Paulo, da prisão de Paulo. É por isso que ele está se alegrando aqui, dizendo ao coração da igreja em Filipos: olha, eu quero que vocês saibam que o evangelho está progredindo. Os soldados romanos estão conhecendo a mensagem do evangelho, eles estão entendendo que Jesus Cristo é o Salvador. E não apenas os soldados romanos, como ele faz menção aqui no versículo 13, mas também os cidadãos romanos, como ele diz, toda a guarda pretoriana e todos os demais. Quem são esses demais aqui? É o que tudo indica, são cidadãos romanos. Os soldados ouviam aquela mensagem, transmitiam para os seus familiares transmitiam para os seus amigos, de modo que o evangelho começa a se tornar assunto principal na roda de conversa entre os romanos, entre a cidade de Roma. Então nós vemos que por meio daquele isolamento,
Paulo estava encontrando uma oportunidade de evangelizar os soldados de Roma, a cidade de Roma e pessoas que até então ele não tinha evangelizado. Paulo já tinha planos de viajar até a cidade de Roma e evangelizar aquela cidade. Ele só não sabia que essa oportunidade aconteceria através de um aprisionamento, de uma prisão. E é isso que está acontecendo aqui. No seu isolamento, Paulo teve a oportunidade de avançar o evangelho. Percebam que, mesmo naquela dificuldade, Paulo não ficou improdutivo. Paulo não deu lugar à improdutividade, à ociosidade espiritual, dizendo, olha, agora que eu estou preso, o que resta para mim é esperar essa prisão acabar e só depois é que eu vou servir a Deus, só depois é que eu vou voltar a pregar. Não, Paulo foi produtivo mesmo naquele momento difícil. Ele não estava aguardando tudo passar. Mesmo naquela dificuldade, ele continuou produzindo, ele continuou avançando, ele continuou trabalhando pelo reino de Deus. Ele também não ficou revoltado com aquela dificuldade. Deus quer dizer que eu prego o evangelho, eu sirvo o Senhor esse tempo todo e é assim que o Senhor me retribui, me colocando na prisão. Ele não ficou revoltado, resmungando, murmurando contra Deus. A reação de Paulo, o que mostra o coração que priorizava o evangelho é isso. A reação de Paulo foi valorizar o evangelho mais do que ele valorizava a sua liberdade. Novamente, a reação de Paulo foi valorizar o evangelho de Jesus Cristo mais do que ele valorizava a sua liberdade pessoal. Ele começa as suas palavras aqui aos Filipenses não tentando antecipar quando é que ele vai sair daquela prisão, se ele vai sair logo, se ele vai demorar. Não, a prioridade de Paulo não era nem tanto a sua liberdade pessoal. A prioridade de Paulo era a liberdade do evangelho de transformar vidas. Era o evangelho estar avançando através da situação dele, mesmo que fosse uma situação pessoalmente difícil para ele. Então é isso que Paulo está fazendo aqui. Ele prioriza o evangelho mais do que prioriza a sua liberdade pessoal. Para ele, o mais importante não é ele estar livre, poder ir ouvir. O mais importante é o evangelho estar livre, é o evangelho estar transformando vidas, é o evangelho estar salvando vidas. É isso que trazia alegria ao coração do apóstolo Paulo. E, como ele não podia visitar as igrejas e evangelizar como ele fazia antes, Paulo inovou nos seus métodos. Paulo não podia mais pregar o evangelho visitando cidade a cidade, visitando sinagoga a sinagoga, praça a praça, anfiteatro a anfiteatro. Paulo não podia mais evangelizar dessa forma porque ele estava isolado. Então, como é que Paulo podia evangelizar? Visitando soldado a soldado. Então, cada soldado que se encostava perto dele ali para pastorar ele estava pregando o evangelho, ele gostava de pregar a palavra de Deus. Fosse através das suas palavras ou através da sua vida, do seu comportamento, do seu caráter, Paulo sempre estava empenhado em pregar o evangelho. Então ele pensou consigo mesmo e inovou. Olha, já que eu não posso visitar as igrejas, por exemplo, eu vou escrever uma carta. Percebam, irmãos, a carta que nós temos aqui, a carta aos Filipenses e as cartas que Paulo escreve na prisão, são resultados do isolamento de Paulo. Não teríamos essas cartas tão abençoadas, tão restauradoras, se não fosse o isolamento de Paulo, pelo menos não com esse conteúdo. Você percebe que Paulo vai usar o seu isolamento para escrever cartas que são imortais, e até hoje nós somos abençoados com essas cartas que Paulo escreveu como resultado do seu isolamento em Roma. Você tem na história da igreja uma história parecida com um homem chamado John Bunyan, um pastor batista puritano, que quando ele ficou preso por longos anos, ele usou o seu isolamento, aquela prisão, aquela solidão, para escrever um livro famoso que tem edificado a vida de inúmeras pessoas no decorrer dos últimos anos, dos últimos séculos, chamado O Peregrino. Bunyan escreveu O Peregrino quando ele estava no seu isolamento. E até hoje nós somos abençoados com a leitura desse livro, como resultado do fato de que naquela prisão, Bunyan foi produtivo no reino de Deus. Então existem algumas lições importantes que nós podemos tirar aqui desse ponto, irmãos. Eu queria destacar para vocês. Nosso isolamento, em primeiro lugar, não deve ser uma desculpa para a improdutividade. Irmãos, nós não estamos de férias do reino de Deus. Mesmo isolados, nós continuamos com a nossa responsabilidade de usar nossos dons, de usar nossos recursos, de usar nossos talentos, de usar o nosso tempo para que possamos avançar no reino de Deus. Paulo não disse, tudo bem, estou preso, agora estou de férias do reino de Deus. Não, ele disse, estou preso e eu vou encontrar uma forma de continuar o meu serviço, de continuar avançando o reino. Então, em nosso isolamento social, nós devemos encontrar formas de continuar avançando o reino de Deus, produzindo para o reino de Deus e pregando a boa nova do Evangelho. O nosso isolamento não deve ser uma desculpa para a ociosidade espiritual, para a improdutividade espiritual. Nós continuamos responsáveis por avançar o reino de Deus. Nosso isolamento também deve despertar a inovação na arte de evangelizar. Vejam bem, não devemos inovar a mensagem continua a mesma desde a eternidade, mas o método que usamos para transmitir essa mensagem pode ser inovado. Por exemplo,
Nesse isolamento, uma vez que nós não podemos se reunir de uma maneira pública, pessoal e física, o que é que nós estamos fazendo? Usando a internet para evangelizar. Pela primeira vez, muitas pessoas estão ligando uma câmera e pregando para essa câmera, pregando para a palavra de Deus, para que por meio da internet essa mensagem atinja cada vez mais pessoas. Pela primeira vez, muitas pessoas estão gravando um hino, cantando e colocando na internet para que aquele hino possa abençoar vidas, coisas que até então aquela pessoa nunca havia feito, nunca havia tentado fazer, agora está fazendo, está inovando na arte de evangelizar. Muitas pessoas, por exemplo, estão também fazendo um discipulado virtual. Olha, já que eu não posso acompanhar você fisicamente, então a gente vai conversar todas as semanas e vamos orar uns pelos outros, vamos se comunicar uns com os outros. Muitas pessoas estão fazendo devocionais compartilhadas, reuniões no Zoom, onde se compartilha a palavra de Deus, se prega a palavra de Deus e ali de uma maneira online as pessoas são edificadas. Então essa experiência, claro que já acontecia antes na igreja com a tecnologia, mas está sendo cada vez mais presente. Eu acho que pessoalmente falando, Neemias, eu não estaria aqui nessa live se não fosse essa situação de isolamento. Então esse isolamento tem mostrado muitas lições que nós iremos guardar para o resto da história, sobre como podemos usar, por exemplo, a internet para a glória de Deus. E eu penso que essas lições, tanto na igreja brasileira como também na igreja do mundo todo, serão lições preciosas que nós estamos aprendendo, de que mesmo em nosso isolamento, mesmo com limitações físicas, geográficas e materiais, nós temos a possibilidade e a oportunidade de evangelizar, de avançar o reino de Deus. E outra coisa que nós aprendemos aqui é que Deus usa a nossa dificuldade para expandir o seu reino. Nós estamos limitados, mas Deus não está limitado. Deus usa a nossa dificuldade para que possamos não ser impedidos de avançar o reino, mas que possamos ser impulsionados a avançar esse reino. Deus sempre usou as dificuldades do seu povo para isso. Nós temos o exemplo de José, que comeu o pão que o diabo amassou na nossa linguagem, né? Foi vendido como mercadoria pelos seus irmãos, traído, foi caluniado, foi difamado, foi lançado na prisão de uma maneira injusta, foi esquecido pelos que trabalhavam na corte de Faraó, e nós vemos que mesmo em meio àquelas dificuldades, José foi abençoado pelo Senhor, de modo que se tornou uma autoridade mundial e abençoou não apenas o povo de Deus, mas o mundo todo com a sua liderança. Nós vemos a dificuldade do povo de Deus, de Israel, que foi usada por Deus para purificar a nação, para santificar a nação. Nós vemos a dificuldade que Jó enfrentou na sua vida, perdendo os seus bens, seus filhos, seus servos, sua saúde, perdendo a sua harmonia familiar. E mais tarde Jó vai olhar para essas dificuldades e dizer: Deus, agora eu conheço o Senhor de uma maneira que eu não conhecia. Antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos estão vendo o Senhor. Então nós vemos também as dificuldades que o Senhor Jesus Cristo enfrentou. Dificuldades de humilhação, morrendo em nosso lugar, sendo crucificado em nosso lugar, e essas dificuldades resultaram na salvação do seu povo, na redenção do seu povo. As dificuldades que Pedro e João enfrentaram quando eram arrastados aos tribunais daquela época e encontravam naquelas dificuldades uma oportunidade de pregar o evangelho àquelas autoridades civis, àquelas autoridades religiosas. Nós vemos a dificuldade que a igreja primitiva enfrentou depois que o diácono Estevão foi morto e a igreja foi dispersa por causa da perseguição que foi desencadeada contra a igreja. Os críticos achavam que a igreja iria morrer, que a igreja iria sucumbir, que a igreja iria descer à sepultura. Mas a verdade é que à medida em que os crentes eram espalhados, dispersados, eles iam pregando de lugar em lugar. Lugares que não conheciam o evangelho passaram a conhecer por causa daquela perseguição, daquela dificuldade, daquela dispersão. Na história da igreja, os críticos diziam que, até mesmo os críticos reconheciam que o sangue dos mártires se tornou a semente da igreja. Eles matavam crentes, surgia 10. Então, irmãos, sempre Deus usou as dificuldades do seu povo para a prosperidade do seu reino. Sempre Deus usou as dificuldades do seu povo, as limitações do seu povo para a prosperidade do seu reino. Devemos guardar isso em nosso coração. Resumindo, nós estamos isolados, mas Deus não está isolado. Deus continua livre. Deus não está isolado, é por isso que nós temos em nosso isolamento a oportunidade de evangelizar. Segundo lugar, no versículo 14, outra oportunidade que Paulo teve no seu isolamento foi a oportunidade de encorajar. Ou seja, Paulo não abençoou apenas os de fora, ele abençoou também os de dentro, ele abençoou também a igreja com encorajamento. Olha o que ele diz no verso 14. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Ou seja, Deus estava usando o sofrimento de Paulo para o despertamento da igreja.
Deus estava usando Paulo como um exemplo vivo de que vale a pena servir a Jesus, inclusive quando esse serviço exige e demanda sofrimento da nossa parte. Inclusive quando esse serviço resulta em perseguição a nós. Paulo diz que os irmãos estavam olhando para aquela sua limitação, para aquela sua prisão e sendo encorajados para servir. A igreja em Roma, que estava acompanhando Paulo de uma maneira mais próxima, lá no seu isolamento, na sua prisão, estava encorajada por meio daquele serviço do apóstolo Paulo. Esse despertamento estava acontecendo, como Paulo vai dizer aqui, com a maioria dos irmãos, não era uma pequena parcela. Ele vai dizer, e os irmãos, em sua maioria, a maioria dos irmãos ali da igreja de Roma, que estavam vendo Paulo firme, inabalável e constante, estavam sendo encorajados, estimulados no Senhor para continuarem pregando com mais coragem, com mais ousadia, com mais firmeza, com mais constância. Percebam que aqui o que está em jogo não é nem tanto Paulo em si mesmo, mas o Senhor que está usando o testemunho de Paulo. Ele diz, os irmãos são estimulados no Senhor. Não é que eles diziam, nossa, Paulo é tão incrível que nós queremos ser como o apóstolo Paulo. Não, não é isso. Mas é Deus que estava usando o testemunho sacrificial de Paulo para despertar a igreja para a verdade de que vale a pena servir a Jesus, mesmo na hora do sofrimento. Aqueles irmãos estavam sendo despertados por aquela prisão, por aquelas algemas de Paulo, aquele sofrimento de Paulo, e estavam tendo mais coragem, não para promover algum tipo de revolta social, civil ou política, como se estivessem lá com placas na frente da corte de Roma dizendo Paulo livre, Paulo livre. Não, não era esse tipo de coragem que eles estavam tendo. A coragem que eles tinham era a coragem de pregar o evangelho de uma maneira cada vez mais intensa. Era a coragem de anunciar a boa nova da salvação naquele ambiente totalmente hostil, sem se preocupar com as consequências. Então você vê que por meio daquele isolamento, Paulo teve a oportunidade de encorajar os irmãos, de encorajar a igreja. E nós devemos aprender com isso. Nosso serviço sacrificial, irmãos, em nosso isolamento, é um meio que Deus usa para encorajar a igreja. Quando você serve a Deus de maneira abnegada, quando você serve a Deus de maneira totalmente desapegada, de uma maneira sacrificial, sem se importar com as consequências, você não está apenas colocando em jogo o seu serviço, mas também o serviço dos outros. Não é apenas você que está servindo, mas é outras pessoas, outros crentes que estão sendo despertados por meio do seu serviço, por meio da sua boa obra, por meio da sua disposição de se colocar como um servo de Deus na presença de Deus. Então nós temos essa oportunidade em nosso isolamento de fazer duas coisas, ou desencorajar a igreja, ou encorajar a igreja. Se por um lado nós estamos ociosos, negligenciando nossa vida espiritual, se por um lado nós estamos totalmente inativos no reino de Deus, sem usar nossas redes sociais para compartilhar o evangelho, sem se preocupar com a evangelização, sem se preocupar em levar esperança, então o que nós estamos fazendo é desencorajar os irmãos. Mas se por outro lado, nós estamos servindo a Deus com todo o nosso esforço, com todos os nossos dons, com todos os nossos recursos, com todo o nosso tempo, com todo o nosso ser, então nós estamos sendo usados por Deus para que possamos encorajar mais e mais pessoas a se envolverem nessa obra, a arregaçarem as mangas e se colocarem à disposição do reino do Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos essa oportunidade de encorajar os irmãos nesse isolamento tão desanimador. Nós temos a oportunidade de encorajar os irmãos por meio do nosso serviço. E é isso que nós podemos meditar como uma autorreflexão. Quando os irmãos olham para a minha vida nesse isolamento, o que eles sentem? Eles sentem encorajamento ou sentem desânimo? Quando eles olham para mim, será que eu consigo inspirar eles pela graça, como o apóstolo Paulo estava inspirando a igreja em Roma, para que tivessem mais coragem de falar? Ou será que eu estou desanimando eles com o meu desinteresse, com a minha indiferença no reino de Deus? Esse é o tipo de reflexão que devemos fazer para o nosso coração, a fim de que possamos nos alertar, a fim de que possamos nos conscientizar da responsabilidade que temos de encorajar uns aos outros. Não é necessário, melhor dizendo, que você esteja próximo fisicamente de uma pessoa para que você possa encorajar ela. Não, Paulo não estava próximo das igrejas naquela época. Mesmo assim, mesmo à distância, Paulo continuava encorajando. Então, mesmo à distância que nós estamos uns dos outros, nós continuamos tendo essa oportunidade de encorajar uns aos outros. Como? Por meio do nosso testemunho. Simplesmente por meio do nosso testemunho de engajamento no reino de Deus. Em terceiro lugar, do versículo 15 ao versículo 17, a terceira oportunidade que nós podemos destacar aqui no nosso texto é que Paulo teve a oportunidade de conservar o Evangelho, conservar e defender o Evangelho. Olha o que ele diz no versículo 15 até o versículo 17. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Esses o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho.
Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão. Paulo está se referindo aqui a dois grupos de pessoas. Primeiro, ele fala sobre aquelas pessoas que pregam a mensagem certa, mas com a motivação errada. Ele vai falar sobre pessoas que são invejosas, pessoas que pregam não para edificação, mas para competição, para rivalidade, para porfiar, para guerrear com o apóstolo Paulo. Ele cita esse tipo de pessoa que até tem uma mensagem certa. Vejam bem, Paulo não está falando aqui de falsos mestres. São pessoas que pregam o evangelho verdadeiramente. Pessoas que pregam o evangelho na sua mensagem genuína, na sua mensagem pura. Porém, pregam com a motivação errada. Pregam com a motivação hipócrita. É sobre esse tipo de pessoa que ele está falando. Se essas pessoas fossem falsos mestres, Paulo pegaria pesado com eles. Como ele pegou lá no caso de Filipenses, da igreja de Gálatas, dizendo que quem distorcesse o evangelho seria anátema, seria maldito. Mas aqui nós temos algumas pessoas que até pregam direitinho, pregam a verdade, mas que estão pregando com a motivação equivocada, estão pregando com a motivação errada. Ele está falando dessas pessoas que já estavam em Roma quando ele chegou, mas que quando viram a vida do apóstolo Paulo, começaram a ter inveja. Inveja dos dons espirituais que o apóstolo Paulo tinha, inveja do intelecto avantajado, exacerbado que o apóstolo Paulo tinha, inveja da autoridade com a qual o apóstolo Paulo pregava a palavra de Deus, inveja da influência que Paulo tinha na igreja e nos irmãos, tanto lá em Roma como também em toda a região. Então nós vemos que aquelas pessoas começaram a ter inveja do apóstolo Paulo, esses pregadores começaram a ter inveja e rivalidade diante do apóstolo Paulo. E aproveitaram aquela oportunidade que Paulo estava preso para piorar a situação de Paulo. Como ele vai dizer aqui, pessoas que pensam que podem aumentar o meu sofrimento na prisão. É como se aqueles pregadores com falsas motivações estivessem tentando piorar a situação de Paulo na prisão, dizendo, olha, está vendo, Paulo era tão pecador que agora está preso. Paulo era tão errado que o Senhor aprisionou ele para que ele fechasse a boca, para que ele calasse a boca. Então eles queriam piorar a situação do apóstolo Paulo, queriam alargar o sofrimento do apóstolo Paulo e tornar a derrota de Paulo na alegria deles. E nós vemos aqui também um segundo grupo de pessoas que rejeitaram esse tipo de posição. Ele vai falar também sobre pessoas que pregavam a Cristo de uma maneira certa, mas também com a motivação certa, como ele menciona aqui no verso 16. Essas pessoas sinceras, o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Esse é o segundo grupo de pregadores que trazia alegria ao coração do apóstolo Paulo. Pessoas que pregavam com sinceridade, pessoas que pregavam não para se exibir, não para se amostrar, não para ganhar elogios, não para conseguir benefícios ou privilégios pessoais, mas que eram pessoas que pregavam para ver a glória de Cristo, para ver a majestade de Deus, para ver vidas sendo transformadas pelo Evangelho. É esse segundo grupo de pessoas que sabiam que Paulo estava naquela situação preso, não por causa dos seus pecados, mas por causa da oportunidade que ele tem de levar o Evangelho a lugares que até então não havia levado. A soldados romanos, a corte romana, a casa de César, as maiores autoridades políticas do mundo naquela época estavam ouvindo o Evangelho por causa daquela prisão de Paulo. Então nós vemos que aqui esses irmãos tinham consciência que Paulo estava lá para a defesa do Evangelho. E é esses irmãos, esse grupo de irmãos que trazia alegria ao coração do apóstolo Paulo. Alguns estavam encorajados, como eu disse para vocês, outros estavam enciumados, pregando o Evangelho com uma motivação totalmente equivocada, mas havia também aqueles que pregavam o Evangelho com motivação sincera, com uma motivação reta diante de Deus, uma motivação que era centrada na glória de Deus. O que nós podemos aprender aqui, irmãos? Eu já falei para vocês muito, e vocês têm ouvido muito nos últimos dias, sobre a responsabilidade que temos de pregar o Evangelho, e devemos pregar a tempo e fora de tempo. Mas vejam bem, nós não devemos apenas pregar a mensagem certa, nós temos de pregar também com a motivação certa. Nós não temos apenas de pregar o Evangelho, nós precisamos também pregar com a motivação correta, para a glória de Deus, para a edificação do povo de Deus, para a salvação de vidas. Há muitas pessoas que até podem se animar para pregar o Evangelho, mas que podem pregar por motivações totalmente equivocadas. Podem pregar o Evangelho certo, mas com motivação errada. Então, por exemplo, eu falei para vocês da responsabilidade que nós temos de pregar nas redes sociais. Mas nós pregamos nas redes sociais não para conseguir curtidas, não para conseguir likes, não para conseguir seguidores, não para aumentar a nossa influência ou nosso círculo de amigos no Facebook, ou a admiração das pessoas, ou pregar para conseguir o elogio das pessoas. Eu quero pregar, eu quero gravar uma mensagem,
ou quero gravar um hino, ou quero escrever uma mensagem, compartilhar uma foto para que as pessoas possam compartilhar e eu vou me tornar mais famoso, e eu vou ganhar mais elogio, e eu vou ser mais apreciado. Não, não é essa a motivação certa da gente pregar o evangelho. É esse tipo de problema que Paulo está destacando aqui, com alguns pregadores da igreja em Roma, que estavam invejando o ministério do apóstolo Paulo. Eles queriam projeção, queriam admiração, queriam elogios como os fariseus. Mas nós devemos guardar o nosso coração desse tipo de erro. Nós devemos sim pregar com toda a nossa força, alcançando o maior público que a gente puder alcançar. Mas nós devemos fazer isso sempre para a glória de Deus, não para nossos elogios, não para receber alguma coisa das pessoas, não por inveja. Ah, fulano está fazendo isso, então eu vou fazer também para não ficar para trás. Não, nós devemos fazer isso para a glória de Deus. É assim que nós exercemos a nossa responsabilidade como arautos, como mensageiros, de uma maneira sincera, de uma maneira que glorifica a Deus, de uma maneira que avança o reino de Deus, não apenas nas pessoas, mas também em nossas vidas. Foi isso que Paulo fez. Ele pregava o evangelho e pregava por amor. Em último lugar, no versículo número 18, nós vemos o apóstolo Paulo destacando outra oportunidade que ele teve no seu isolamento. No seu isolamento, Paulo teve a oportunidade de se alegrar. Olha o que diz o versículo número 18, quando ele está falando, desses pregadores que queriam piorar a sua situação na prisão, pregando por inveja, por uma motivação equivocada. Ele diz assim no verso 18: mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isso me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Essa é a motivação, a oportunidade que Paulo encontrou naquele isolamento. Ele encontrou uma oportunidade de se alegrar. Ele tinha todas as razões do mundo para dar lugar à amargura, humanamente falando, é claro. A amargura contra Deus. Deus, por que o Senhor me lançou nessa prisão? Por que o Senhor permitiu que eu fosse preso? Por que o Senhor está permitindo essa dificuldade, esse sofrimento? Por que o Senhor não me tira daqui? Ele tinha toda a razão do mundo, humanamente falando, ou analisando pela lógica humana, de estar reclamando com Deus, questionando por que ele, como um servo tão dedicado, estava num destino tão cruel, um destino tão sofrido. Ele tinha todas as razões do mundo também para apresentar sua amargura diante dos seus críticos. Dizer para aqueles pregadores, por que vocês querem acrescentar sofrimento a mim? Já não basta que eu estou sofrendo, vocês querem fazer com que eu sofra ainda mais. Mas nós vemos que, longe de apresentar qualquer amargura contra Deus ou contra os seus críticos, Paulo apresenta a sua gratidão a Deus. Paulo apresenta a sua firmeza, a sua alegria, dizendo, também com isso me alegro. Eles acham que estão me fazendo sofrer, pelo contrário, eu estou feliz porque mais pessoas estão conhecendo Jesus e é com isso que eu me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Essa é a razão da alegria de Paulo, como ele vai dizer aqui. De uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado. De uma forma ou de outra, o Evangelho está sendo pregado. Com pandemia ou sem pandemia, o Evangelho está avançando. A igreja estando de portas fechadas ou de portas abertas, a igreja continua pregando o Evangelho. Vidas continuam sendo transformadas, pessoas continuam encontrando esperança em Jesus Cristo. E é esse tipo de alegria que deve invadir o nosso coração, em nosso isolamento. Nós temos alegria pelo fato de que Cristo está sendo pregado. Qual é a razão da nossa alegria? Se a razão da nossa alegria é o nosso dinheiro, então é superficial. Se a razão da alegria é o nosso conforto pessoal, então é uma alegria que vai nos abandonar. Veja bem, muitas vezes nós depositamos a razão da nossa alegria em coisas que são frágeis, e é por isso que nós vivemos numa montanha russa emocional. Porque a alegria que pode permanecer com a gente, inclusive nos momentos mais difíceis, mais desconfortáveis da vida, é aquela alegria que está centrada no Evangelho, no fato de que nós somos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo e de que a nossa eternidade está segura nele. E é por isso que nós queremos que mais e mais pessoas conheçam o Evangelho e sejam salvas por meio desse Evangelho. No seu isolamento, Paulo teve a oportunidade de se alegrar, As últimas aplicações que eu queria trazer para vocês é sobre essa alegria. No seu isolamento, Paulo mostrou que o Evangelho é mais importante do que a sua reputação. Paulo não estava preocupado em defender sua reputação diante dos seus críticos. Ele estava preocupado em defender o Evangelho. Ele estava preocupado no fato de que o Evangelho deveria e continuava avançando. É isso que trazia alegria ao seu coração. Ele não gasta suas palavras aqui se defendendo. Eles dizem isso, mas não é isso. Eles dizem aquilo, mas não é aquilo. Não, ele não vai defender a si mesmo, defender sua reputação pessoal, porque para Paulo o mais importante não é sua reputação pessoal. O mais importante é o Evangelho. Ele diz aqui, olha, tudo bem, eles estão pregando com motivação errada, achando que vão me causar tristeza, mas eu não estou triste, eu estou feliz, porque importa que Cristo seja pregado, não importa que as pessoas me elogiem, me admirem, o que importa é que o Evangelho continue sendo pregado. Então nós vemos aqui que no seu isolamento, Paulo mostrou que o Evangelho é mais importante do que a sua reputação.
E Paulo mostrou também que a alegria cristã não depende de conforto pessoal. Eu sei que você, meu irmão, minha irmã, está passando por uma situação extremamente desconfortável, como a maior parte da humanidade está passando. Desconfortável em nossa vida espiritual, porque queríamos estar uns com os outros, alimentando a nossa fé como a gente alimentava nas últimas décadas, de uma maneira presencial, física e calorosa, mais constante também. Um desconforto também que atinge a nossa vida econômica, com a nossa receita, com o nosso orçamento caindo cada vez mais. Um desconforto que atinge também o nosso coração, a nossa saúde emocional, o medo de sermos atingidos por essa doença. O desconforto que atinge também a nossa vida familiar, as dificuldades que surgem. Há desconfortos em várias áreas da nossa vida, mas mesmo no meio de todo esse desconforto, nós devemos encontrar a nossa alegria em Cristo. Nós devemos encontrar a nossa alegria no fato de que o reino de Deus continua avançando, inclusive através das nossas vidas, inclusive através dos nossos dons, dos nossos talentos, da nossa responsabilidade, da nossa instrumentalidade. Então nós devemos, assim como Paulo, mesmo naquela situação desconfortável, preso em Roma, encontrar alegria em Cristo e dizer: sim, com isso também me alegro, sim, sempre me alegrarei. Sempre, com constância, com firmeza, nós devemos encontrar a nossa alegria no fato de que o reino de Deus continua avançando. Então, resumindo aqui tudo que a gente aprendeu para fechar essa mensagem, no isolamento, Paulo teve a oportunidade de evangelizar. Então você está isolado? Tudo bem, vamos orar para que isso termine logo, mas não seja improdutivo, não seja ocioso no reino de Deus. No seu isolamento você tem a oportunidade de continuar avançando o reino, de continuar pregando a boa nova. Use sua internet, use o seu tempo, use os seus dons, use seu talento, seus recursos, para que esse evangelho que você recebeu em seu coração chegue ao coração de mais pessoas. Foi isso que Paulo fez no seu isolamento. Segundo, no seu isolamento, Paulo teve a oportunidade de encorajar. O que os crentes sentem quando olham para nós? Será que eles são encorajados por meio do nosso serviço, por meio do nosso empenho? Ou será que eles são desanimados? É uma reflexão que devemos fazer. Paulo encorajou a igreja, mesmo à distância, Paulo encorajou a igreja por meio do seu serviço sacrificial. E em terceiro, no seu isolamento, Paulo teve a oportunidade de conservar o evangelho, de defender o evangelho, diante de pessoas que estavam pregando com motivação errada. Então por que a gente está pregando o evangelho nas redes sociais, por exemplo? Será que é para conseguir seguidores? Será que é para conseguir likes? Será que é para conseguir elogios? Conseguir a admiração das pessoas? Ou é para que o reino de Cristo avance? Para que vidas sejam transformadas? Para que pecadores sejam perdoados? Para que a igreja seja edificada? Essa é a reflexão que devemos fazer nesse ponto. E em quarto lugar, no isolamento, Paulo teve a oportunidade de se alegrar. Ele se alegrava porque para ele o evangelho é mais importante do que a sua liberdade pessoal, do que a sua liberdade física. Ele se alegrava porque para ele o evangelho é mais importante do que a sua reputação. Ele se alegrava porque essa alegria de Paulo não dependia do conforto pessoal, dependia da vida de Jesus Cristo, da atuação do Espírito Santo, do Deus Trino no coração daquela pessoa que recebeu o evangelho. Que Deus abençoe o seu coração, irmãos. Se Deus permitir, no próximo domingo, às 9h30 da manhã, novamente, nós estaremos pensando um pouco sobre a esperança de um isolado, à medida em que nós prosseguimos aqui no capítulo 1 de Filipenses, pensando um pouco sobre que tipo de esperança sustentou o apóstolo Paulo naquele isolamento tão difícil que ele estava atravessando e que tipo de esperança também pode sustentar o nosso coração no isolamento que nós estamos atravessando como igreja e como sociedade.